o nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que nos assistem pelo YouTube, pelas redes sociais. Que frio na barriga. Assumir o púlpito mesmo depois de tanto tempo, né, de igreja nos gera muito tremor e temor, porque aqui nós estamos utilizando o púlpito para falar sobre a palavra de Deus e quão grande é a responsabilidade. Tem um pregador muito conhecido da igreja que dizia que do púlpito Deus governa o teu povo. Então a responsabilidade é muito grande e com isso esse servo aqui que vos fala está bem tremido, porque ele não detém aquele dom da comunicação, como trouxe a nossa irmã Viviane hoje mais cedo. Então, mas nós estamos aqui orando e pedindo a Deus que nos capacite para que nossa comunicação seja perfeita e para que chegue perfeitamente aos ouvidos dos irmãos a informação correta daquilo que Deus tem a nos trazer essa noite. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Êxodo 19, 1. São dois textos que iremos ler base. O primeiro seria Êxodo 19, Êxodo 19, 3. Leiamos. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim farás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águas, as asas de águia, e vos chamei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade e peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O segundo texto, irmãos, está em Mateus 5. Mateus 5, primeiro versículo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bom, esses são os textos base para a nossa meditação nessa noite. Meus irmãos, o que é uma constituição? Muitos irmãos aqui, inclusive aqueles que fazem direito, devem estar bem a par. Inclusive é um tema, é um assunto bem relevante, porque faz parte do nosso momento atual, onde se discute muito o que é uma Constituição e tudo mais, principalmente aqui no nosso país. O que é uma Constituição? Constituição é um conjunto de leis, normas, regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado e do Estado. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição. O que essa Constituição, qual que é o objetivo de uma Constituição? Ela tem por objetivo estabelecer estrutura de governança. Uma Constituição estabelece o sistema de governo do país, estabelecendo sua estrutura, funções e o processo de tomada de decisões. Ela descreve os poderes dos diferentes ramos do governo, geralmente o executivo, o judiciário, e como eles se interagem. Isso é especificamente do nosso país. Garante direitos fundamentais. Uma Constituição geralmente contém uma lista de direitos e liberdades dos cidadãos, que os cidadãos podem desfrutar, como liberdade de expressão, religião e reunião, direito de julgamento justo, e entre outros.
Esses direitos são protegidos pela Constituição e qualquer lei que viole esses direitos pode ser derrubado pelo Judiciário. Também é um assunto bem atual, não é? Uma discussão bem atual. Definir os princípios nacionais. As Constituições geralmente começam com um preâmbulo que descreve os principais princípios, valores e objetivos da nação, que podem servir como luz orientadora para legisladores, juízes e cidadãos. Ela serve também como lei superior. Uma Constituição é frequentemente considerada a lei superior do país. Qualquer lei ou ações do governo que entrem em conflito com a Constituição pode ser contestada no tribunal e posteriormente derrubadas. Ela também serve para fornecer estabilidade e previsibilidade. Uma Constituição fornece uma estrutura estável e previsível, na qual cidadãos, empresas e entidades estratégicas podem confiar ao tomar decisões, propiciando uma sensação de permanência essencial para o planejamento e investimento a longo prazo. Ela serve também, irmãos, como limitador do poder do governo. Ao definir os poderes e responsabilidades das instituições governamentais, uma Constituição ajuda a prevenir o abuso de poder. Geralmente inclui mecanismos para manter esses poderes sob controle, como a separação dos poderes, freios e contrapesos e revisão judicial. Também é um assunto bem atual nos nossos meios, principalmente no nosso país. De maneira, irmãos, que cada nação tem a sua Constituição, tem aquela lei que rege a sua nação, que dá a característica ao seu povo. Da mesma maneira, ou melhor, de uma maneira mais suprema, mais divinal, o povo de Deus também tem a sua Constituição. Ela tem a lei que rege o seu povo. Nós passamos o ano de 2023, quase que na sua totalidade, aos domingos, o pastor falando sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos, que são as leis que foram ali estabelecidas por Deus ao seu povo. Segundo, assim, Deus, após ter feito a promessa a Abraão de que dele seria gerada uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, depois, tendo Deus retirado o povo do Egito e prometido a ele uma terra, uma nova terra, ele levou Moisés ao Monte Sinai, e ali ele promulgou, ele declarou, escreveu nas tábuas as leis que nos regem, e na qual nós passamos 2023 quase que todo debatendo e aprendendo sobre essas leis. Ele convocou Moisés para subir ao monte e proibiu que qualquer povo, qualquer cidadão daquele povo acessasse ao arraial ou aos redores daquele monte, talvez se subisse, né, talvez não, eles desobedecendo esse mandamento, seriam mortos, né? Então, todos estavam proibidos de subir aquele monte. E lá, Deus escreveu as leis e Moisés trouxe ao coração do povo de Deus que ali estava. Com qual objetivo? Mais à frente nós veremos qual é esse objetivo. Isso foi a lei que nós discutimos durante o ano de 2023, quase que todo, aqui na nossa igreja. Quem teve o privilégio de estar conosco durante o ano de 2023, ouviu o pastor Wendel se debruçando sobre essas leis, explicando cada uma de forma muito abençoada por Deus. Agora, irmãos, passado quase 2000 anos dessa profecia, dessa promessa feita por Deus, a profecia foi cumprida. Passado quase 2000 anos, Jesus veio ao mundo, o Messias veio ao mundo. E ele, subindo ao monte Sinai, conforme Mateus 5:1, convocou o povo que ali estava a assentar e ali ouvir a sua mensagem, ouvir o sermão do monte, onde constam aqui, irmãos, a Constituição cristã. Alguns irmãos aqui já devem ter observado, que estavam presentes em algumas reuniões de orações atrás, eu dei uma pincelada sobre
essa visão sobre esse estudo. Mas hoje estaremos de uma forma mais abrangente, vamos estar trazendo sobre esse assunto, o Sermão do Monte. O que ele é, o que ele caracteriza, o que ele traz de novo para o povo cristão, qual deve ser a observância da igreja atual. Pois bem, irmãos, agora o Messias veio ao mundo, o Salvador chegou, novo reino, novo governo, novo povo, novo reino é instaurado. Jesus, subindo ao monte, nos traz essa preciosidade, esse sermão inigualável, ao coração daqueles que ali estavam. Se em Moisés, Deus fala ao povo de Israel, inclusive proibindo-os de subir ao monte, a acessar o arraial do monte, agora Jesus fala a todos os povos que ali estavam, aos judeus, porque a palavra veio primeiro ao povo judeu, aos gentios e a todos os povos da terra. Jesus então proclama essa preciosidade, essa maravilhosa, essa lei que traz um novo entendimento, que traz uma nova característica, que dá qualidade a esse povo deste novo reino. É a sua constituição que é instaurada. Qual que era o contexto bíblico e geopolítico daquele momento em que Jesus proclama esse Sermão do Monte? Como eu já disse, meus irmãos, passaram-se quase 2000 anos entre a promessa feita por Deus a Abraão e depois a promessa do Messias, até a vinda de Jesus Cristo. Destes, por 400 anos, Deus cessou de falar ao povo. A última referência que se tem, Deus falando através de homens, seria em Malaquias, o profeta Malaquias. Então, o povo estava com esse ato de 400 anos sem ouvir, sem ter acesso diretamente de Deus a eles. O povo, por sua desobediência, pelos seus pecados, o povo de Deus estava sendo subjugado por muitas nações. Por muito tempo, eles viviam sendo jogados de um lado para o outro. E nesse momento, na vinda de Jesus, Roma estava subjugando esse povo, sugando todas as suas riquezas, escravizando o seu povo, martirizando aqueles que seguiam a Jesus, matando aqueles que não confessassem César como seu Deus. Naquele tempo também, meus irmãos, o povo estava ansioso devido a todos esses subjugamento, né, do povo de Deus a outros povos. Eles estavam ansiosos por vir um novo Deus, um novo Messias. Eles não enxergavam que o Messias havia chegado ainda, a profecia já havia se cumprido. Então eles estavam ansiosos, na esperança de vir um novo rei, um novo Deus, talvez montado num cavalo branco, empunhando uma espada, talvez um mestre de guerra, um espadachim, quem sabe, um homem, um Deus, um rei, que livraria o povo do julgamento, do jugo, né, dos romanos e de todos os demais povos, e com isso, o povo de Deus fosse reinar aqui na terra. Naquele momento também, irmãos, haviam 4 castas dos judeus. O povo judeu era dividido em 4 castas. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os guardiões da lei. É o mais conhecido, né, que a gente mais tem referência deles, né? Eles eram separados, eram um partido leigo muito próximo ao povo. Eram admirados pelo povo, distinguiam-se pela sua intransigência e rígida observação da lei, além de um elevado nível moral. Acreditavam na ressurreição, nos anjos e guardavam o Messias.
Eles representavam o núcleo mais rígido do judaísmo, formado basicamente por pessoas da classe média e com grande influência entre o povo. Eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e, por isso, a maioria dos escribas pertenciam a esse grupo. Também temos os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um partido religioso, econômico e político dominantes da época de Jesus Cristo. A eles pertenciam a maioria dos sacerdotes. Favoráveis à presença de Roma, eram materialistas e não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. E eles subsistiam nos subgrupos herodianos e publicanos. Os herodianos, só para destacar, eles eram os defensores da dominação romana. Estavam a serviço de Herodes e eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos. Tinham características de agremiações partidárias, apoiando a dinastia de Herodes, que deviam a seu poder às forças romanas e ocupação. Os herodianos se opunham a Jesus por receio que ele pudesse promover perturbações públicas por meio dos seus ensinamentos morais. Agora, o último grupo seriam os essênios. Os essênios eram um grupo originalmente ligado ao clero de Jerusalém, mas que se afastou em protesto. Retiraram-se para o deserto a fim de encarnar uma vivência genuína da fé judaica, com vida comunitária intensa e cultiva de esperança miscelânica. No tempo de Jesus, algumas pessoas queriam lutar contra Roma. Outros queriam viver com os romanos. Os essênios, por outro lado, escolheram-se viver isolados, como resposta ao mundo louco que ali se apresentava. Eles formavam uma comunidade na costa noroeste do Mar Morto. Eles se assemelham muito aos monges, que vivem lá nos altos dos montes do Tibete, da China e por aí vai. Eles ficavam separados. Eu falei 3, irmãos? Tem mais um, que é os zelotes. Os zelotes eram um grupo partidário judaico que opunha à dominação romana, por julgá-la incompatível com a soberania do Deus de Israel. Em períodos mais turbulentos, apelavam à violência, praticavam sequestros e assassinatos a opositores políticos. Os sicários eram também uma ala dos zelotes e eram assim chamados porque carregavam um punhal escondido. Eram movimentos subversivos caracterizados por violentos atentados. Os zelotes formavam um grupo de extremistas que usava a rebelião e a violência contra a dominação de Roma, pois acreditavam que tal submissão era uma traição a Deus. Bom, foi nesse contexto que Jesus, o Messias, veio e iniciou o seu governo, o seu novo reinado, instaurando o novo reino nesse mundo. Vale destacar também, irmãos, que o Sermão do Monte está escrito em Mateus, o primeiro livro do Novo Evangelho, do Novo Testamento. Talvez por ser Mateus o que mais se assemelhava à cultura judaica naquele momento, que tinha uma palavra, que tinha um tato, que tinha uma visão que mais se assemelhava aos judeus daquele momento. Então, por isso, ele traz o primeiro livro do Evangelho, e ele traz em sua totalidade o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é citado também em Lucas, mas de forma fragmentada. Na totalidade, o Sermão do Monte ele está descrito em Mateus 5, 6 e 7. De forma que é nesse livro de Mateus que nós encontramos essa nova constituição do reino de Deus. O povo, então, irmãos, segundo esse contexto, esperava, então, um rei com voz de bravura, altiva, imponente, típica de guerreiros militares, e Jesus veio com voz serena, pregando humildade e servidão. Então, é nesse contexto que Jesus veio ao mundo. É nesse contexto que o Sermão do Monte ele é citado. O Sermão do Monte é considerado, como já disse, o maior dos maiores sermões
já proferidos na terra. Existiram vários, inúmeros pregadores, grandes pregadores do mundo. Poderíamos citar aqui Martim Lutero, John Knox, João Calvino, John Wesley, Billy Graham, que é considerado o pregador de multidões, mas em nenhum outro já citado se assemelham a esse sermão, porque ele foi proclamado e falado pelo novo rei, o Messias, o Salvador, o que instaurou esse novo reinado no nosso mundo. Qual que é assim como em Moisés, nós somos apresentados a esses mandamentos. Mas com qual a finalidade? Qual a finalidade desse novo mandamento apresentado em Moisés e logo depois por Jesus no Sermão do Monte? Em Deuteronômio 4, 5, 8, Deus descreve qual que é essa finalidade. E seria: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha Deus tão grande chegado a si como o Senhor, nosso Deus, e que todas as vezes que o chamamos Ele nos ouve? E que grande nação há que tenha estatutos e juízes tão justos como toda esta lei que eu vos proponho? Esse foi o motivo para que Deus trouxe os mandamentos, os 10 mandamentos, daqueles quais nós estudamos todo ano de 2023. Agora, em Mateus 5, 6 e 7, Jesus vem apresentar o verdadeiro caráter cristão, o que dá sentido, entendimento a esse novo reino instaurado. Através do nascimento de Jesus, o novo rei, encontramos o que difere o cristão dos demais povos da terra. Nele encontramos o DNA do Salvador. Nele entendemos verdadeiramente que somos povos de Deus e que não pertencemos a este mundo. Como foi dito em João 3, 3. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Além de outros ensinos, o Sermão do Monte nos traz as bem-aventuranças. Mas o que seria uma bem-aventurança? O que seria um ser bem-aventurado? Bem-aventurado, meus irmãos, é um adjetivo que significa muito feliz. É também um substantivo masculino que nomeia aquele que tem glória dos céus. Ou seja, aquele que é bem-aventurado, aqueles que são bem-aventurados, são muito felizes. Não é feliz, é muito feliz. É aquele que tem glória dos céus. É no Sermão do Monte, meus irmãos, que nós conhecemos, então, as bem-aventuranças, ou melhor, os dons que tornam muito felizes o povo desse novo reino. As bem-aventuranças, acho que são muito conhecidas por todos nós, mas vale destacar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós. Existe uma linha teológica que entendem ser 9 bem-aventuranças. Outras entendem ser 8, porque as duas últimas falam dos perseguidos.
Então, torna-se uma só. Então, podemos escolher 9 ou 8, não fugiríamos do contexto. Esses são os dons de um verdadeiro cristão, irmãos. É isso, esse é o que esse sermão, essas bem-aventuranças, esses dons, é o que nos difere dos demais povos desse mundo. Essas são as qualidades de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Todos os evangelhos, Paulo, as cartas de Paulo, Pedro, João, Judas, cartas aos Hebreus, todas se baseiam nesse sermão do monte. Daí a necessidade de nós cristãos, da Igreja de Deus, entender, conhecer esse sermão a fundo. Infelizmente, pelo tempo, e por demandar, por ser um assunto tão sério, tão urgente no meio do povo de Deus, eu não vou conseguir trazer todos esses estudos sobre essas bem-aventuranças. Assim como o pastor Wendel demandou um ano inteiro para falar sobre os 10 mandamentos, acredito que não seria muito inferior o tempo que seria levado para falar sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Mas, em uma oportunidade à frente que nos for dada, talvez entraremos em alguns desses tópicos. Hoje nós vamos estar nos limitando a falar do que da necessidade de nós, cristãos, servos de Deus, súditos desse novo reino, entendermos o que é esse sermão do monte, de como ela é benéfica, de qual necessidade nós temos de estarmos alinhados com esse entendimento, de nós estarmos entendendo que ela nos traz, o que ela nos traz é o caráter do nosso Salvador, o DNA do nosso Cristo Jesus. E como isso, irmãos, evitarmos atropelos, evitarmos erros doutrinários, como já aconteceram no decorrer dos séculos. Por exemplo, a ordem franciscana, ao analisar as bem-aventuranças, entendeu que bem-aventurados os pobres de espíritos seriam se abdicar de bens materiais, seria se abdicar de ter bens aqui nessa terra. E com isso, eles achavam que, se abdicando disso, eles se assemelhariam ao ministério de Jesus, o que é totalmente errado, que é totalmente equivocado. Evitaríamos também, meus irmãos, heresias. Mas o que é uma heresia? Heresia, irmãos, é uma verdade santa com interpretação equivocada. Ao longo dos tempos, conforme foi dito aqui, muitas e muitas heresias foram faladas por uma interpretação de uma verdade santa, suplantada por uma mentira ou uma meia-verdade, e assim proclamada junto ao povo. Então, é de vital importância que nós entendamos qual que é, o que fala, o que nos traz essa nova constituição do povo de Deus. Não existe a menor possibilidade de nós termos uma cosmovisão correta se nós não entendermos quem é o nosso Salvador, se nós não entendermos qual é o caráter do nosso Salvador, se nós não entendermos o que é que Ele está propondo ao seu povo, a nós, a todos aqueles que se dizem cristãos. Como eu já disse, interpretações erradas, equivocadas desses dons são e foram muito comuns no decorrer dos séculos. Daí, então, essa necessidade, essa urgência. Vivemos tempos ruins, irmãos, que mesmo, que apesar de a gente estar falando das verdades desses dons, a verdade, assim como o presbítero Renato trouxe algumas escolas dominicais atrás, a verdade ela tem sido distorcida. Infelizmente tem reinado aquela máxima, né, de cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu entendimento. Aquela comunicação que a irmã Viviane trouxe hoje, da comunicação, infelizmente ela tem sido interrompida, ela tem sido deturpada.
De maneira que existe nesse mundo, nesse momento, o relativismo, que é o mal do século. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu entendimento. Mas a palavra de Deus é uma só. Cristo é um só. Cristo, ele só tem uma face. Cristo, ele veio, morreu por nós, viveu durante o seu período aqui na terra de uma maneira só. Então, não existe a menor possibilidade, irmãos, de nós que nos nos intitulamos, né, cristãos, temos uma visão diferente, diferenciada ou distorcida do nosso Jesus Cristo. Ele nos apresenta esse Sermão do Monte exatamente para que nós tenhamos esse entendimento. Infelizmente, muitos de nós, intencional ou não intencional, distorcemos essas verdades, distorcemos esse entendimento. Ou, às vezes, negligenciamos o estudo desse entendimento. Nós, pela nossa pequenez, ainda patinamos muito no entendimento cristão. Nós, pela nossa pouca sabedoria, nós ainda negligenciamos algumas verdades. Mas, conforme Paulo disse lá a carta aos Efésios, que se ali ele se julgou não preparado, mesmo depois de tanto tempo de trabalho, mesmo de tanto esforço na obra do Senhor, naquele momento ele não se julgou ainda completo, mas ele trouxe ali uma preciosidade, que é, naquilo em que aprendemos, naquilo em que somos expostos, andemos. Ou seja, naquilo em que nós somos, que nos é apresentado dia após dia, domingo após dia, nesse púlpito ou em outros púlpitos espalhados pela terra, os ensinamentos que nós aprendemos hoje, nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Nós devemos demonstrá-los no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Então, não existe justificativa para pregarmos um outro Jesus, para expormos Jesus a uma face, a uma faceta que não é dele, a um caráter que não pertence a ele. Infelizmente, os púlpitos, como eu disse, intencional ou não, tem sido palco para o egocentrismo, para mentiras, para politiqueiros, para tantos outros fins que não é a pregação do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Deus, da palavra de Deus. Aquela máxima que eu disse, né, que um dos nossos pregadores fala, né, o púlpito é o local onde Deus comunica-se ao seu povo, infelizmente tem sido usado para outros fins que senão falar das verdades do nosso Deus. Claro, como eu já disse, nós não somos perfeitos. Alguns podem estar pensando, poxa, mas isso acontece porque nós somos pecadores. Sim, somos pecadores. Mas assim como nos hospitais, que são ali repletos de doentes de saúde e tudo mais, espera-se que haja uma recuperação, espera-se que haja um crescimento. Infelizmente, da mesma forma, ou melhor, da mesma maneira, é no nosso meio. Somos um hospital de pecadores. Só temos pecadores aqui, só pecadores. Mas isso não justifica os erros doutrinários que nós cometemos por uma cosmovisão equivocada, errada de quem é Cristo, errada de quem é o nosso Salvador. Jesus tem sido pregoado para esse mundo, conforme a música que nós cantamos, né, que pelas suas maravilhas os povos se alegram. Infelizmente, esse Jesus que tem sido pregado, ele é um Jesus totalmente equivocado, um Jesus de dupla face, um Jesus com crise de identidade, que prega uma coisa, que fala, que escreve uma coisa, mas que na prática o seu povo tem sido totalmente diferente, totalmente equivocado. A murmuração, a mentira, o egoísmo,
A barganha, infelizmente, faz parte, está mais permeável no nosso meio, e isso não é a verdade, não é o que Cristo, o noivo da igreja, propôs, trouxe, escreveu e deixou nos nossos corações. Veja, irmãos, se em Moisés os decretos de Deus foram escritos nas tábuas, aqui Jesus falou ao próprio coração do povo. Jesus trouxe aos ouvidos daqueles que ali estavam juntos, ouvindo a mensagem dele. Isso por quê? Para que não houvesse aquele erro de comunicação. Aquele erro de comunicação que a Viviane trouxe hoje mais cedo na escola dominical. A palavra foi direta, foi reta. Ali foi apresentado o caráter do novo cristão, a constituição que rege o seu povo, os mandamentos, o que dá qualidade ao seu povo. De maneira que é vital, irmãos, que nós entendamos qual é o verdadeiro sentido da palavra de Deus, qual é a nossa verdadeira missão aqui na terra. É impossível, volto a afirmar, sendo até redundante, que nós preguemos um Deus, um Jesus, um Salvador, que não seja esse descrito nessas bem-aventuranças, que estão em Mateus 5, 6 e 7. É vital que nós a conheçamos para que nós possamos ter uma vida de santidade. Santidade é essa, descrita lá na carta de Paulo aos Efésios, que fala sobre santidade, que fala de como deve ser o agir do povo, como deve ser a nossa vivência aqui na terra, como o povo deve nos enxergar. De maneira que, em Mateus 5,13, Jesus nos apresenta que nós, enxergando esses mandamentos, entendendo essa Constituição, essa nova Constituição, que nos difere do mundo, que nos dá a nova característica, nós seremos o sal da terra, irmãos. Vós sois o sal da terra. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e ilumina a todos os que entram na casa. Nós somos aqueles que iluminam aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos o sal desse mundo, nós é que damos sabor a esse mundo, ao entendimento, à vida daqueles que estão ao nosso redor. É por isso que Jesus veio e pregou essa preciosidade. Ele falou também, irmãos, que nós somos luz do mundo. Não penseis que vim para... eu acho que eu inverti. Eu falei a luz do mundo, que nós iluminamos. Mas nós somos o sal da terra também. Mateus 5,13. Nós é que damos sabor ao entendimento, nós é que damos novo entendimento aos mandamentos de Deus. As pessoas que nos enxergam, que nos veem, vê essa diferença do povo de Deus. Então, irmãos, nessa nova Constituição traz um novo entendimento, a nova aplicabilidade dos mandamentos de Deus. De maneira que a palavra do Senhor nos fala, não matarás. Mas aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar o próximo de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Não adulterarás, é o que a palavra nos traz, é o que os mandamentos nos traz. Mas qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Novo entendimento, irmãos. Não jurarás falso, porém de modo algum jureis. Olho por olho, dente por dente. Porém não resista ao perverso, mas a qualquer que te ferir. Na face direita, volta-lhe também a outra face. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Porém vos digo, amai o vosso inimigo e pelos que vos perseguem. Novo sabor, nova visão, nova luz, novo entendimento, nova constituição, novo povo se fez presente nesse mundo. Novo reino faz-se presente novo nesse mundo. Vocês, nós somos o súdito desse povo, desse novo reino, desse novo mundo instaurado por Jesus Cristo. Nós somos os porta-vozes, nós somos aqueles que vão trazer luz para esse mundo, observando esses mandamentos, observando o que está descrito nesse Sermão do Monte. Vale ressaltar também, irmãos, que o Sermão do Monte, talvez alguns, da mesma forma, que muitas seitas, muitas heresias foram geradas ao longo do tempo, alguns podem pensar, mas isso são obras. Não, irmãos, esse Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, não são dons naturais. Eu não vou praticar as bem-aventuranças simplesmente porque eu quero. Vou amanhecer amanhã e hoje, a partir de hoje, eu vou praticar as bem-aventuranças. Não é isso. O Sermão do Monte não são dons naturais. As bem-aventuranças não são dons naturais. São dons espirituais. De maneira que você não vai praticá-las para ser salvo. Você vai praticá-la porque você já é salvo. Você já é redimido. Você já faz parte desse novo reino. Você já é um ser de Deus. O DNA de Cristo vive em você. Como eu disse, muitas heresias foram geradas ao longo dos séculos. Existem seitas, existem religiões que acreditam que no fazer, no ter ou no aplicar aqui na terra, vão torná-las mais próximas de Deus, vão torná-las salvas. Não é isso. Você já é porque você é salvo, você vai ter essas bem-aventuranças. Não é uma, não é duas, são todas as bem-aventuranças. São todas as bem-aventuranças. Irmãos, como foi dito, é uma responsabilidade muito grande falar sobre as bem-aventuranças, falar sobre essa constituição cristã. É um assunto sério. Como eu disse, muitas heresias foram faladas, muitas heresias foram pregadas, muitos testemunhos incorretos foram demonstrados nos séculos dos séculos. Os púlpitos são, e em muitos casos ainda estão sendo utilizados de maneira equivocada para pregar um reino que não existe. Uma característica de Jesus que não existe. Um Deus que não existe, a menos nos corações daqueles que querem o mal. Nós somos convocados hoje, irmãos. A palavra foi mencionada, mesmo que por lábios de não tão perfeito, não tão capaz. Mas a palavra foi lançada, irmãos. Que cada um de vocês, cada um de nós, possamos entender quem é Cristo, quem é o nosso Salvador, qual é o caráter desse nosso Salvador. E com temor e tremor possamos estarmos buscando entender melhor desse nosso Salvador. Vamos estar tentando buscar, ter o entendimento correto, e assim evitarmos muitas heresias, muitos erros doutrinários, muitas mentiras, sabe, a fake news, que é tão presente nos dias de hoje. Nós não podemos, de maneira alguma, ser os mensageiros dessas fake news, de um Jesus que não tem um caráter, de um Jesus que não tem uma qualidade única. Muito pelo contrário. Você reflete esse Jesus. Você reflete
o Rei dos Reis. As suas atitudes, o seu falar, o seu agir, onde você estiver, você é o mensageiro de Jesus, com as suas atitudes, com o seu pensar, com o seu falar. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus haja em nós, e que nós possamos avaliarmos a nós mesmos, cada um avalia a si mesmo. Eu, pastor, conselheiros, diáconos, nenhum de nós temos condições de avaliar o nosso próximo, mas nós podemos avaliar nós mesmos. Nós temos a incumbência de avaliarmos a nós mesmos e entender, quebrantarmos, pedimos misericórdia a Deus, para que Ele haja em nós, e que com isso possamos ter esses dons evidentes nas nossas vidas, dia após dia, até a vinda, até o retorno do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa estar